Oi Brasil, tudo bem? Gente, bem-vindos ao meu canal mais uma vez, Nicole Bernardinelli aqui com vocês. Gente, se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, compartilha, comenta, fala para as amigas. E é isso aí, bora lá começar o vídeo. Gente, hoje eu vim falar para vocês como que eu saí do armário. Como que eu me assumi para minha família, parte um. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu falo como eu me assumi para minha família, como que eu me assumi para minha família e gay, como que eu me assumi gay para minha família, tá? A segunda já é outra parte, para mim a melhor de todas, é que eu me sinto eu, que sou eu mesma, que é a parte 2 quando eu me assumi trans, quando eu me descobri trans. Mas vamos para a parte um, no comecinho da minha infância. Eu sempre fui uma criança diferente das outras, assim, dos meus amigos. A minha família mesmo sempre disse que eu sempre fui diferente. Então, eles só não sabiam por quê, mas com o tempo acho que eles já desconfiavam. Até porque eu, criança, não jamais vou adivinhar e saber o que era. Na minha infância, eu brincava muito com a minha irmã, com a minha prima. Sempre gostei mais de ficar com as meninas. Nunca gostei muito de ficar com os meninos, não. E já era uma coisa que já era notória, né? Já era de se notar. O meu jeito com as meninas e meu jeito com os meninos, que eu nunca queria tá, não queria brincar com os meninos, mas enfim. Fui crescendo e eu na minha infância eu comecei a ver que eu sentia algo diferente por um menino, por um amiguinho meu, e que eu não vejo desde a minha adolescência, da minha pré-adolescência, sumiu, nunca mais eu vi. E então eu via que eu sentia alguma coisa diferente por ele que eu não sentia pelos outros meninos, entende? E eu lembro que eu queria estar onde ele estivesse, onde ele estava eu queria estar. E aí foi minha pré-adolescência. Na minha pré-adolescência a gente brincava na casa de um amiguinho, tinha uma condição financeira melhor que a nossa, então ele tinha videogame e a gente ficava lá brincando, jogando videogame, enfim. E eu sempre queria que essa pessoa, esse meu amiguinho estivesse. Raramente ele estava, mas quando estava eu ficava sempre perto. Ele tinha um cabelo muito liso, eu passava a mão no cabelo dele, tipo, ele sentado jogando videogame, eu ficava passando a mão no cabelo dele, mas eu também não entendia o que era aquilo. Não tinha como entender, porque era pré-adolescente e só brincava ali em frente à minha casa mesmo, não saía para outros lugares, então não tinha como saber. Não conhecia outra criança igual a mim. Eu achava que meus amigos eram igual a mim, mas não era. E então na minha adolescência eu comecei a ver que realmente eu gostava dessa pessoa. Na minha adolescência eu via também que ele também tinha alguma coisa diferente, tanto que ele me falou e a gente não sabia o que era. Na minha adolescência eu usava a mochila do meu irmão para ir para a escola, pegava escondido. Eu não lembro por quê, mas eu usava a mochila do meu irmão às vezes para ir para a escola, eu que dava briga de irmãos, né? Enfim, meu irmão mais velho que eu. E teve uma vez que eu usei a mochila dele para ir para a escola, fui. E essa pessoa, esse meu amiguinho, ele tinha escrito uma carta para mim, uma carta. Que era pra eu responder. Desculpa, engasguei. Que era pra eu responder a carta. E eu esqueci. Não lembro se eu botei. Eu lembro que a carta estava dentro da mochila, mas eu não lembro se estava dentro de algum caderno, um livro, alguma coisa. Eu sei que meu irmão achou e aí mostrou pro meu pai. E eu lembro que eu tava na rua, eu cheguei em casa, foi aquela confusão, todo mundo em casa esperando para conversar comigo. E fui pro quarto. Meu pai me bateu e esfregou a carta na minha cara.
Eu nunca vou esquecer isso. Esfregou a carta na minha cara, começou a me xingar, me chamar de tudo quanto é nome. O meu pai, na minha adolescência, meu pai sempre gostou de fazer obra. Não gostou, não sei se ele gosta, mas era necessário, né? Na época não tinha dinheiro, não era como se fosse hoje. Não que tenha dinheiro, não que minha família seja rica, até porque não é, quem me dera que fosse. Mas é porque na época as necessidades eram maiores. Então meu pai fazia algumas obras, o serviço assim em casa e sempre queria que eu ajudasse ele e eu nunca gostei. Nunca gostei. Eu pegava balde de massa pro meu pai, chorava, meu pai me xingava e essas coisas do tipo. Não só ele, como meu irmão, meu tio e outras pessoas. Isso na minha infância e pré-adolescência, adolescência, eu vi muito isso da minha família. Então, voltando à minha adolescência, quando eu falei que eu fui pro quarto, que meu pai me pegou e brigou comigo, bateu, esfregou a carta na minha cara, querendo saber o que era aquela carta. Foi uma confusão, porque tava a família toda, minha falecida tia, minhas outras tias, minha mãe, e ele falava que a culpa era da minha mãe, só que não existe culpa de ninguém quando alguém se assume. Quando você é quem você é, não existe culpa. Não é culpa do seu pai, da sua mãe, nem sua. Você é porque você é. Então não tem como culpar alguém disso. E falava que a culpa era da minha mãe, só que eu ainda não estava me atendendo. Mas parecia que tinha saído um leão, um elefante de cima de mim. Nossa, foi um alívio tão grande, uma coisa assim tão diferente. Eu chorava, eu fiquei muito mal. Meu pai parou de falar comigo. Meu pai me tratava mal. Não me tinha mais como filha dele. E foi muito ruim, foi muito ruim. Por um lado foi bom que eu me assumi. Eu já tinha me assumido para uma prima minha, que ela é lésbica, e eu já tinha me assumido para ela. Ela me chamou para sair pra gente conversar exatamente sobre isso. Ela se assumiu para mim, como eu disse para ela que eu já sabia, e eu me assumi para ela como ela disse que já sabia de mim. Aí, depois de eu ter me assumido, eu comecei a sair. A sair, 16 anos que eu tinha. Comecei a sair, mas não sair, tipo, pra longe, pra perto de casa mesmo. Comecei a sair com a minha prima e tal, conhecendo várias pessoas, outras pessoas. Conheci gays, pessoas que eram iguais a mim. Até então eu só conhecia um, que era meu vizinho, mas também não tinha intimidade. E aí eu comecei a me entender. Comecei a conhecer outras pessoas, lésbicas e gays e... Enfim, aí conheci meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado conheci nesse local que eu ia. E a gente ficou durante um bom tempo, não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo. Só que ele era muito ciumento mesmo. Ele me agrediu, me bateu, ele era bem forte até hoje. E eu era apaixonada por ele, meu primeiro namorado, né? Então, só que ele começou a me agredir, começou a me bater. E eu não queria mais, não queria mais ficar com ele. Eu lembro fevereiro, carnaval, um calor. Ele não queria sair, eu tinha que ficar dentro de casa, tinha que fazer companhia a ele, ficar com ele. A minha família não aceitava, não. Mas quando meu pai saía pra trabalhar, dia sim, dia não, aí eu ficava mais à vontade com ele, assim, no portão de casa e tal. Então ele não queria sair, todo mundo se divertindo indo pra bloco, e ele não queria sair, e tinha ciúme de tudo, da sombra, e de qualquer coisa. E eu não entendi aquilo, eu só entendia que eu não queria mais ficar com ele. E ele não aceitou, me agrediu, me bateu, tentou tacar um paralelo na minha cabeça, graças a Deus não pegou, talvez eu não estaria aqui contando isso pra vocês. Acertou minha cabeça no orelhão, no telefone, orelhão, me agrediu com palavras, me ameaçava. Enfim, foi uma relação muito tóxica, abusiva, que hoje eu não viveria com certeza. Foi muito triste da forma que terminou. Foi legal como a gente se conheceu, foi meu primeiro namorado,
mas é uma história que tem um final muito triste. Ele não me aceitava, eu tinha medo. Nessa de eu ter medo, eu fui dormir na casa de uma da namorada, da ex-namorada da minha prima. Dormi lá na casa dela e no outro dia de manhã, como eu disse, meu pai não falava comigo. No outro dia de manhã eu cheguei em casa e fui direto tomar banho. Fui direto tomar banho, cheguei em casa. Quando eu abri meu guarda-roupa, não tinha nenhuma roupa minha. Nenhuma. Porque esse louco pegou todas as minhas roupas. Só não pegou as que estavam pra lavar. Mas as roupas que estavam no meu guarda-roupa, ele pegou todas. E eu falei, meu pai me expulsou de casa, meu pai me expulsou de casa. Mas não, é ele que tinha pego. Com raiva, porque eu não queria mais ficar com ele. E falei isso com a minha mãe, com meu pai. Meu pai foi atrás. Meu vizinho, foi um vizinho que tinha, foi atrás na casa dele, da mãe dele. A mãe dele pegou e falou que ele tinha se mudado. E ele se mudou e depois eu só fui vê-lo depois de muitos anos. A minha sorte nessa época é que estava perto de alguma festa e minha mãe comprou roupa pra mim, porque eu não trabalhava. A minha mãe comprou umas roupas pra mim, mas eu perdi todas as minhas roupas e a maioria delas era nova, porque eu tinha comprado no Natal, Ano Novo, por aí. E foi isso. Aí a gente nunca mais eu vi. Aí eu fui numa excursão. Fui numa excursão de uma tia minha que ela fez. E conheci algumas pessoas. E nessa excursão eu conheci a minha amiga, hoje a Carlinha, que também se assumiu praticamente junto comigo. Também já passou por uma barra, um monte de coisa. E eu conheci essa minha amiga, que também não era trans ainda. A gente era apenas gay, se descobrindo, enfim. Aí eu ia direto pra casa dela, ficar na casa dela lá, conheci outras pessoas e eu adorava ficar lá. Fui muito bem tratada, muito bem recebida pela mãe dela, pela família toda, as irmãs, pai, todo mundo. Sempre fui muito bem tratada. E eu comecei a sair com ela aonde eu moro hoje, aqui em Piabetá. A gente começava a sair e tal, a família dela é muito festeira. Aí eu conheci o meu ex, um ex meu, né, aliás. Conheci uma pessoa. Conheci essa pessoa e eu fiquei... Eu sou o tipo de pessoa que me apego rápido, tá, gente? Me apaixono, enfim. Aí eu conheci essa pessoa, eu comecei a namorar. Chegou um dia, no mês de outubro, não lembro o ano, tá? Que eu... Era aniversário da minha irmã, dia 22 de outubro, só não lembro o ano. E a gente foi no aniversário da minha irmã. Minha mãe comentou que ia ter festinha da minha irmã, que ia fazer um negócio pra ela. E eu fui. Chamei esse meu ex, chamei ele, foi Carlinha comigo. E mais um amigo, acho que era o Jefferson, também foi. Falando assim como se vocês conhecessem, né? E a gente foi lá. Chegou lá, tava tudo tranquilo, tudo bem, até que meu pai bebeu demais e começou a arranjar confusão, queria me bater. Essa pessoa que eu estava não deixou, foi pra cima do meu pai, foi uma confusão horrorosa. Eu não gosto nem de pensar como foi. Meu pai realmente não me aceitava de jeito nenhum, tinha vergonha de mim. E foi quando eu, brigando com meu pai, uma confusão toda, me chamaram pra conversar, porque eu sempre fui, eu tenho esse lado assim do meu pai, eu sou também bem explosiva. Só que eu tava ali, eu tava de boa, era aniversário da minha irmã, só queria estar com a minha irmã. E levar as pessoas que eu também gostava, que se pareciam comigo, que eram iguais a mim, vamos dizer assim. Aí meu pai não gostou e foi uma confusão danada e me expulsou de casa. Saí de casa. Fui morar nessa casa da minha amiga, da Carlinha. A mãe dela me recebeu muito bem. Tia Francisca, te amo, se você estiver vendo esse vídeo. Te amo muito, muito obrigada por tudo, por ter me recebido na sua casa. Enfim, eu vou acabar me emocionando. Pera aí. Ai. Só que a tia Francisca, ela trabalhava
de segunda a sexta. Chegava na sexta à noite, eu acho. Não lembro agora direito. Então a gente foi morar lá. Eu fui morar com a Carlinha, com o cunhado dela, com a irmã e com a outra irmã mais nova. E eu gostava muito, porque todo mundo me recebeu super bem. Tirando o ex-namorado da irmã dela, né? Que ele também era uma pessoa legal, só que ele escondia a comida da gente. Eu não trabalhava, a Carlinha também não trabalhava, nunca tinha trabalhado na minha vida. Minha mãe me ajudava de vez em quando, então a gente tinha que se virar. Então a gente comeu muito miojo, gente. Sabe aquelas pessoas que deixam do mercado que deixa, não sei na cidade de vocês, mas aqui é assim, que de madrugada eles vão lá e deixam alface, verduras. A gente, quantas vezes a gente passou, pegava alface, verdura assim do mercado que tava lá, a gente pegava, saía correndo pra gente poder comer, porque a mãe dela não estava e o ex-cunhado trancava a comida, amarrava a comida na geladeira, a gente não podia mexer. Claro que a gente de vez em quando chegava de madrugada e abria ali, pegava alguma coisa. E minha família nem sabe disso. Se souber, vai saber por esse vídeo aqui, porque eu não falei. Mas eu passei muito perrengue, eu emagreci muito, comia muito miojo. Bebia muito também. Eu lembro de um dia quando a gente fez uma macarronada, foi uma festa. Nossa, foi uma festa. Meu Deus. Aí, gente, eu também saía, eu sempre gostei muito de dançar. A gente dançava na rua, assim, ó. Dançava mesmo. Eu era feliz. Foi uma fase que eu era muito feliz. Passei vários perrengues, mas era uma fase muito feliz, que eu tava me descobrindo e que eu tinha pessoas que gostavam de mim. Teve muita coisa difícil, né, gente? Que você se assumir, o seu pai não falar com você, a sua família ficar meio estranha, pessoas virarem as costas pra você, é muito ruim. É pesado, é triste. Eu não sei se você tá passando por isso nesse momento. Como foi? Me diz como foi, se você puder me falar. Me fala no Instagram, ou me fala por aqui, comenta como foi você se assumir. E porque pra mim foi uma barra, meu pai me aceitar, foi tão ruim, foi horrível, foi horrível. Só Deus sabe quanto que eu chorei, o quanto que eu sofri, o quanto que eu queria que aquilo ali não estivesse acontecendo. Passado o tempo, esse meu namorado me traiu, a gente começou a brigar muito. Foi a primeira traição, assim, que eu descobri, foi a dele. A gente começou a brigar muito. Eu não queria mais saber dele, porque ninguém quer ser traída, né? Mas eu era muito apaixonada por ele também. E inclusive teve uma festa em que eu fui fazer. Ah, tá. E eu comecei a fazer shows. Show dançando em festinhas. Ganhava um dinheirinho, às vezes não. Mas, enfim. Aí eu comecei a fazer uns shows dançando. Nada de strip não, tá, gente? Era só dançava mesmo. Nada contra quem faz, mas eu não fazia. Só dançava. E eu lembro de um dia que eu tava fazendo um show. Lembro como se fosse hoje, era Umbrella da Rihanna. Eu estava dançando, eu tava no palco e eu dançando e olhando assim. E eu não via ele, esse meu ex. Aí eu peguei, assim que acabou o show, fui camarim trocar roupa e fui atrás dele, não achei. Depois ele vindo lá longe, ele tinha ido levar umas pessoas embora. Ah, fui levar um pessoal lá no ponto de ônibus, só que mentira, né? Tinha me traído. E eu fui descobrir depois. Aí foi quando eu conheci a minha amiga Lara. Lara, te amo. Desculpa por essa época, enfim. Aí foi quando eu conheci minha amiga Lara. Ele foi levar uma trans travesti em casa. Eu não sei dizer se ela era trans ou travesti, até porque hoje que eu tenho conhecimento disso. Mas foi levar ela em casa, no ponto, e ela tinha um cabelão preto. E quando eu conheci essa minha amiga Lara, foi exatamente assim. A gente estava num bar, eu, ele e meus colegas e tal, e a Lara parou na esquina. E eu cismava que ela era a menina que ele tinha levado, só que não era. E eu fui logo arranjando confusão com ela, arranjando barraco.
e tal, mas não era. Foi um super mal entendido. Foi meu primeiro querer fazer meu primeiro barraco. Na vida, ai Senhor, que vergonha, meu Deus. O que que a gente passa? E aí foi quando eu conheci a Lara. Foi a primeira trans que eu conheci. Minha amiga até hoje, assim como a Carlinha e outras pessoas da época. Amo muito. Enfim, conheci coisas novas através dela. E foi a Lara, foi meio que um divisor de água na minha vida também. E aí foi quando a Lara começou a frequentar a casa da Carlinha com a gente, que eu já morava lá, começou a frequentar. E a gente foi se aproximando mais, eu fui conhecendo mais o outro lado, o lado trans da vida. E que eu não me conhecia, mas eu sabia que eu não conhecia, mas eu sabia que faltava alguma coisa em mim. E foi através dela que eu vi o que dela e de outras duas que eu fui descobrir quem eu era na verdade. Então, essa parte vai ficar no outro vídeo que sai amanhã. Se você gostou desse vídeo, curta aqui. O outro vídeo sai amanhã às 2 horas da tarde, tá, gente? Por favor, não se esqueça de compartilhar, de curtir, comentar e se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.